Vamos dar início a mais uma aula? A aula de hoje é uma aula bem básica, uma aula que vai falar sobre os porquês, isso, a utilização dos porquês. Ah, professora, mas isso é importante realmente? É importante, tá? Porque enquanto você estiver nas redes sociais, tudo bem, você pode utilizar o porquê que você quiser. Você usa até aquela abreviação do PQ, não é isso? Mas em uma redação, em uma prova, até mesmo em textos que você for mandar para alguma pessoa, ou textos na própria internet, que forem textos mais formais, você necessitará saber utilizar corretamente os porquês. Né? São 4 porquês e nós vamos então começar com porquê separado e sem acento. Porquê separado e sem acento? Porquê separado e sem acento, ele é usado em perguntas diretas, isso mesmo, perguntas diretas. Por que você saiu? Por que você não foi? Por que você não compareceu? E assim por diante, tá? É usado quando vem subentendido. Subentendido quer dizer que está entendido atrás das entrelinhas, não está escrito, mas está subentendido. Depois desse porquê, essas palavrinhas aqui, motivo ou razão. Se você pegar uma frase e depois do porquê encaixar a palavra motivo ou razão, encaixar essa palavra aí na sua mente, então quer dizer que realmente esse porquê ele é separado e sem acento. Olha só, por que você não veio aqui em casa ontem? Vamos supor que na sua mente você coloque aí a palavra motivo. Motivo. Por que motivo você não veio aqui em casa ontem? Tá vendo que a frase fica com sentido? Ou se você falar razão. Por que razão você não veio aqui em casa ontem? Então, todas as vezes que essas duas palavras estiverem subentendidas, ou seja, não está escrito aqui, mas você consegue perceber, mas você consegue utilizá-la ali e a frase continua tendo sentido, então realmente esse porquê é separado e sem acento. Olha o outro exemplo. Queria saber por que, olha lá, depois do porquê. Por que motivo você não me telefonou ontem? Tá vendo? Não tá escrito na frase, não tá escrito. Mas se você acrescentar mentalmente, a frase vai ficar mais completa ainda, ela vai ficar com sentido melhor, né? Vai ter uma compreensão melhor. Então, quando isso acontecer, significa que porquê separado e sem acento, ok? Então, perguntas diretas ou quando vier subentendido depois do porquê, essas duas palavrinhas, motivo ou razão. Próximo porquê, então. Próximo porquê, então, tem que ser o porquê separado e com acento. Esse, para mim, é um dos porquês mais fáceis. Sabe por quê? Porque ele é usado no final de frases. Ele vai ser sempre utilizado no final de frases ou, então, antes de um sinal de pontuação. Então, olha só os exemplos. Não assistiu a videoaula porque... Tá vendo que logo depois tá bem no final e logo depois dele tem um sinal de pontuação. E esse porquê também se encontra no final da frase. Então, todas as vezes que você precisar preencher um porquê no final de alguma frase, esse porquê tem que ser separado e com acento, tá bom? Olha o outro exemplo. Ele não veio e nem você disse porquê. Né? Olha só, novamente está no final da frase e depois eu tenho um sinal de pontuação. Então, todas as vezes que tiver no final de frase ou antes do sinal de pontuação, porquê separado e com acento, ok? Vamos para os nossos próximos porquês, estão faltando 2, né? O próximo porquê que nós temos é o porquê junto e sem acento. Esse porquê junto e sem acento, ele é usado em respostas ou frases que justificam algo que já foi dito anteriormente. Então, ele vai ser usado em respostas, entre aspas, ou quando ele quiser justificar alguma coisa que já foi dita, tá? Outra dica, ele pode ser substituído por pois. Se eu, na minha mente, trocar por pois e a frase não tiver prejuízo de sentido, a frase ficar do mesmo jeito, então ele realmente é um porquê junto e sem acento.
Olha o exemplo. Não fui aí. Aí em seguida vem o quê? A explicação, a justificativa. Porque estava passando mal. Então esse porquê aqui, ele está introduzindo uma justificativa de algo que já foi dito aqui. Então ele vai ser porquê junto e sem acento. Outro exemplo. Não assisti a videoaula porque fui ao médico. Além dele estar justificando, o que eu posso fazer aqui? Eu posso trocar por pois, olha só. Não assisti a videoaula, pois fui ao médico. Tá vendo que a frase fica com o mesmo sentido? Então, quando eu troco, eu faço essa troca pelo pois e a frase continua tendo sentido, isso indica que o meu porquê é junto e sem acento, ok? Próximo porquê, o nosso último porquê é o porquê junto e com acento. Geralmente ele vem precedido do artigo O, quer dizer que antes desse porquê geralmente vai aparecer esse artigo O. Ele pode ser substituído por, o próprio porquê pode ser substituído pela palavra razão ou motivo, sem prejuízo de sentido. E a outra forma de você identificar é que ele pode ser colocado no plural, sem ter nenhum prejuízo de sentido na frase toda. Então, vamos ver os exemplos? Não foi explicado o porquê de tanto barulho na noite de ontem. Então, olha o O aqui, esse O precedendo, vindo antes. Quando esse O precede ou vem antes, quer dizer que esse porquê ele é um substantivo, tá? Então, ele é um porquê junto e com acento. Outro exemplo, não foi explicado os porquês de tanto barulho. Então, olha só, nesse caso aqui eu coloquei no plural a frase. Quando eu coloco no plural a frase e esse porquê continua tendo sentido, a frase continua tendo sentido, então isso quer dizer que esse porquê é junto e com acento, porque ele é um substantivo. Não foi explicado os porquês de tanto barulho, né? Ou seja, é um substantivo. É só o substantivo que pode ser colocado no plural, né? Então, está corretíssimo. Queria entender o porquê de isso estar acontecendo. Agora, vamos trocar esse porquê por motivo. Queria entender o motivo de isso estar acontecendo. Tá vendo que a frase fica com sentido? Ou se eu trocar por a razão. Queria entender a razão de isso estar acontecendo. Ou seja, quando eu consigo trocar a palavra porquê aqui por essas outras duas e a frase continua tendo sentido, isso indica que o meu porquê é um porquê junto e com acento. Olha que fácil, gente, muito fácil, não é isso? Então essas são as dicas aí da utilização dos porquês. Até a próxima aulinha aí, ok? Um abraço!